Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Mônica Araújo, professora na Faculdade de Educação da UFMG, pesquisadora do CEALI e coordenadora do NEPSED. No episódio de hoje do Cealicast, vamos discutir sobre Booktuber. Mas o que é Booktuber? Para a gente começar um pouquinho sobre esse conceito, busquei lá no e-book do NEPSED, o e-book intitulado Termos e Ações Didáticas sobre Cultura Escrita Digital, NEPSED na Escola, onde a Guiomar Coura e o Jucinei Carvalho explicam no verbete o que é Booktuber. E lá diz o seguinte: Booktuber deriva da junção entre book, livro, e tube, tubo, ou, na gíria, televisão, acrescido do sufixo angentivo ER. Bom, para a gente entender melhor esse termo, nós convidamos dois professores muito importantes que discutem e pesquisaram sobre esse tema. A Guiomar Timóteo Coura, que é professora formadora na Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional e de Educadores, formada em Letra e Licenciatura em Português pela FAFMG, mestre em Educação pela FAFMG e doutoranda em Educação pela FAFMG, integrante da linha de pesquisa Educação e Linguagem, com foco em práticas de letramento e tecnologias. Foi redatora da área de linguagens do currículo Referência de Minas Gerais, Ensino Médio, e foi coordenadora de ações de aprendizagem na Diretoria de Ensino Médio da Secretaria do Estado de Minas Gerais. E o professor Lene Paladines Paredes, que tem mestrado em Investigação e Educação, especialista em Didática da Língua e da Literatura, doutor em Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona, é professor na Universidade Nacional de Loja, no Equador, e diretor de mestrado em Educação e em Ensino de Língua e Literatura. É editor acadêmico da revista científica Educação, Arte e Comunicação. As suas investigações se desenvolvem principalmente por meio de análise das práticas de leitura e escrita em entornos digitais. Sejam muito bem-vindos, Lene e Guiomar. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado. Vamos começar, então, com o conceito Booktuber e Booktubers. Eu comecei a falar um pouco sobre esse conceito no início, mas eu queria que vocês nos dissessem um pouco do que vocês entendem sobre esses dois conceitos. Lenin, pode começar com você. Bueno, muchas gracias. Mónica y Omar, para empezar hablando sobre Booktubers, tú ya has hablado un poco sobre de dónde nace la denominación y de la palabra Booktuber. Y para mí ellos son lectores, son una comunidad de lectores que desarrollan básicamente su práctica de lectura en la plataforma YouTube, haciendo videos sobre lo que ellos leen, sobre lo que les gusta, recomendando a otros sus lecturas, y básicamente son eso, son una comunidad de lectores en línea. E o que você acha, Guiomar? O que você podia acrescentar desse conceito para você? O que é Booktuber e Booktubers? Isso, Mônica, muito bom. Obrigada aqui, né, mais uma vez pela participação. E o Lene falou muito bem, né? Vamos dizer assim, no nosso modo mineiro, Mônica, vamos dizer que Booktuber, né, seria a coisa, vamos dizer assim, né? É o suporte, é o local, né? Aquela comunidade, é onde se dá, né? Esse processo aí de compartilhamento da leitura. Então, por isso que Booktubers, né, quando nós temos aí esse acréscimo, né, que aí já designa a pessoa que faz, né, aquela determinada função, que pratica. Então, Booktubers são as pessoas, né, que falam, que comentam sobre livros aí nesse espaço. Então, talvez nós poderíamos dizer aí que o Booktuber, né, é o canal literário, né, o canal literário virtual, ali, né, naquele ambiente, vem de tube aí, né, que lembra tubo, televisão, enfim, nós estamos falando aí de um suporte, e quando nós vamos para esse meio também, né, essas tecnologias digitais hoje modernas, nós estamos falando aí do YouTube, né, que é um espaço, né, é uma plataforma digital onde as pessoas, né, elas podem ali produzir, né, os seus vídeos, né,
nós temos literaturas que falam aí, né, são vídeos caseiros mesmo, né, sem muita técnica, vamos dizer assim, né, não tem aquela exigência, muito conhecimento. Então, o YouTube, ele oportunizou, né, ele permitiu que as pessoas aí pudessem compartilhar os seus vídeos. Então, quando a gente fala aí, né, de Booktuber, é essa comunidade, né, leitora, esse canal literário virtual, onde os booktubers, né, que são as pessoas ali, elas compartilham, né, o seu gosto pela leitura, elas falam sobre os livros. Então, de uma maneira assim bem prática, né, seria isso. Adorei o mineirinho, né? Adorei. Pois é. E uma pergunta interessante, a parte do que vocês falaram, que eu acho que a gente tem que pensar, porque a Guiomar falou de comunidade de leitores, né? Vocês estão falando da palavra comunidade, compartilhamento. E aí, a pergunta que eu vou fazer para vocês é: qual então é o impacto dessa comunidade, desse espaço aí de difusão de leitura literária para a formação de leitores? Bueno, esto es muy interesante, la pregunta que tú haces, porque de la investigación que hacemos, de la investigación que hemos recolectado, los booktubers no necesariamente nacen, esta comunidad no necesariamente nace para formar lectores. Nace por la necesidad que tienen ellos como lectores de compartir sus lecturas, de crear un espacio en donde pudieran encontrarse con otros igual que ellos, que tuvieran intereses similares. Entonces, es en realidad parte de la investigación que desarrollamos en cómo conectar prácticas vernáculas, espontáneas, que nacen de los lectores, para conectar con prácticas de formación. Entonces es muy interesante y te lo digo porque he conversado con ellos. Parte de mi investigación era conversar con ellos y entrevistarlos y conocer sus prácticas, sus intereses. Y ellos no pueden estar más lejos de la formación de lectores, porque ellos, a pesar de que podamos encontrar nosotros una característica didáctica de sus prácticas al momento de recomendar, al momento de hacer mediación lectora, ellos no tienen realmente conciencia de que hacen eso, porque ellos lo que buscan es simplemente difundir, encontrarse con otros, exacto, que igual que ellos tengan esos mismos intereses. No sé si Guiomar comparte conmigo esta apreciação. Lene, eu achei assim fantástica a sua colocação. Fantástica a sua colocação, porque você disse, né, que eles não surgem com essa ideia, né, de formar leitores, né? E você mencionou algo também que é muito interessante, que é sobre a questão da mediação de leitura. Então, quando a gente pensa em mediadores de leituras, né, existe uma pesquisadora muito interessante que ela fala que mediadores de leitura são aquelas pessoas que fazem pontes, né? Ponte entre os livros, né, e esse leitor. Então, os booktubers eles podem ser considerados como esses mediadores, né, de leituras. E quando a gente fala de formação de leitor, a gente está falando de desenvolvimento de leitura, né? Aí tem aqueles processos, a gente pensa no processo de leitura, enfim, né? Mas eu estou até olhando para o livro aqui na minha estante agora, Mônica, que eu desenvolvi, que eu tive que ler, né? Eu li durante a minha pesquisa, que fala sobre o Clube dos Youtubers. E nesse livro fala justamente isso, né, que o Lene falou, que quando a pessoa se dispõe, né, ela, né, vai nessa disponibilidade, nessa criação de um canal, é justamente porque de um canal virtual, é porque ela quer compartilhar algo, ela quer achar as pessoas, né, que têm o mesmo gosto, ou até mesmo, né, nesse livro fala que algumas pessoas, para falar da sua ansiedade, por exemplo, pessoas que estavam passando por um determinado problema, uma crise, ela vai para esse espaço para compartilhar, né, das suas questões, e o intuito delas é achar as pessoas também que têm algo em comum.
Então, é por isso que o Lênin falou a questão de comunidade, né, Lênin? Eu achei isso fantástico, assim. É porque justamente, né, esse compartilhar, esse comum, né, de comunidade. Então, quando a gente fala, né, de booktubers, justamente nós estamos falando aí de comunidades, né? São pessoas ali que têm algo comum, né? Eles têm essa como é que fala, né? Essa capacidade de formar essa comunidade, porque eles vão encontrar ali pessoas que também têm esse mesmo gosto pela leitura, né? Mas é importante nós dizermos que, né, o impacto desses booktubers, né? Inclusive na minha pesquisa isso é muito presente, essa mediação de leitura. Eles fazem mesmo essa ponte, né? Eles apresentam os livros, né? Isso, ele vai falar ali sobre o enredo, sobre a obra, né? Sobre os autores. Então é por isso assim, eles levam também, né? Eles fazem essa mediação aí da leitura, né? Então o impacto ele se mostra justamente aí mesmo, né? Nessa ponte que eles fazem. É interessante vocês falarem que não, tanto você, Lênin, quanto você, né, Guiomar, que não é intenção deles, eles nem têm consciência de que eles estão formando leitores, porque pensar na formação de leitores, a gente sempre pensa numa perspectiva mais formal, né? Que é a escola, Exato. Que o mediador que pensou em fazer. Entretanto, vocês acreditam que existe uma influência desses booktubers na formação de leitores? Sí. ¿O para que eles sejam leitores? Una de las cosas que son más interesantes en este proceso es que cuando nosotros hablamos de un mediador lector, de un mediador que puede ser el profesor, que puede ser el bibliotecario, como dice Guiomar, es esta persona que pone puentes entre el libro y le hace llegar el libro a la persona. Y en la investigación, en la pesquisa, como dice Guiomar, buscamos entender cómo se da este proceso, porque si bien no hay esta conciencia, ellos lo hacen. Ellos buscan llevar el libro al lector, y por eso la investigación que yo hago se desarrolla sobre todo en el ámbito de la reseña, porque sé que vas a preguntarlo después, pero los booktubers hacen muchas más cosas que solo reseñas. Yo me enfoco en la reseña porque para mí es este género discursivo que tiene más potencial educativo, didáctico, precisamente por esa función recomendadora, mediadora, que hace llegar el libro al lector y que de alguna manera cambia todo el paradigma, incluso desde el punto de vista editorial, de cómo llega el libro al lector. Entonces es muy importante para ellos que una persona que sea igual a ellos, que sea igual un joven con las mismas intereses y preocupaciones y dilemas y conflictos, le comparta un libro de texto, y de alguna manera eso rompe o cambia o deslocaliza la idea del mediador que antes era tradicionalmente el professor. É importante, né, quando o Lênin fala isso, porque isso se mostra como novas práticas, né? São novas práticas sociais de leitura. Inclusive, na minha pesquisa, né, eu tive que debruçar sobre, né, uma pesquisa muito importante que fala sobre, né, os retratos, né, aquela revista que fala sobre retratos da leitura no Brasil, né, Mônica, que tem um autor, se eu estiver pronunciando o sobrenome correto, mas é o Secantini, que ele fala que as práticas sociais de leitura, né? A leitura dos jovens hoje, ela tem mudado muito. Então, essa necessidade de compartilhar a leitura, né? Então, é por isso que o Lênin fala que não é a intenção, né, Lênin? É compartilhar a leitura, não é essa intenção de formar, né? De formar leitores. Mas a leitura hoje, né? Esse autor, ele mostra que a leitura hoje, ela é compartilhada. E quando a gente fala, o Lênin fala, né, dessa questão de formação de leitura, a Mônica falou também essa questão, né, da escola, né, socialmente reconhecido, né, a escola como esse espaço, né, alguns autores mencionam aí tem a questão alguns aspectos, né, vamos dizer assim, da escolarização também, né, da função da escola. E é importante também, eu não sei o Lênin se ele notou, né, quando a gente vai pesquisar sobre esses booktubers, por isso que a gente fala da questão da consciência, né, eles não têm essa intenção, porque em sua maioria, né, Lênin, eles não são formados
né, em letras, vamos dizer assim. Eles não são formados em letras, né? Nem são professores, né? E nem são professores, exatamente, Mônica. Em sua maioria são muito jovens, né? São jovens, né? E vamos dizer assim, até adolescentes, jovens mesmo, pessoas muito jovens, que vão falar, compartilhar. Então, o objetivo é isso mesmo, é compartilhar sobre o livro, fazer a apreciação desses livros, né? Por isso que, Lene, muito importante também, eu foquei nessa questão, Lene, da resenha oral na minha pesquisa, né? Porque isso é uma evidência, né? Que nós encontramos quando eles estão falando ali sobre os livros, né? Mas voltando aí na questão da formação mesmo, né, desses booktubers, muitos não são mesmo, né, formados em letras, vamos dizer assim, que às vezes o que se espera, né, de ter essa consciência de formação de leitores, porque, né, é comum nós estudarmos sobre isso na graduação, né, em letras, nós falarmos sobre a leitura, enfim, né, sobre os aspectos literários, então não é essa consciência, então muitos não são. Eu encontrei na minha pesquisa, eu pesquisei 9 canais literários, assim, né, com maior número de visualizações, e eu encontrei, se eu não me engano, 1 ou 2 que são formados em letras, assim, que mencionam mesmo, né, a questão da graduação, mas o objetivo, como o Lene fala, não é essa a intenção, né? O objetivo primeiro não é esse, é compartilhar mesmo da leitura, né? Fazer apreciação, gosto pela leitura, vamos dizer assim. Ahora, lo que dice Yomar ahí sobre la formación, es por eso que, bueno, aquí quizás esto lo podamos compartir. A nosotros o a mí en la investigación no me interesa tanto la calidad literaria de la reseña, porque estamos asumiendo que son personas que no tienen formación en literatura. Y a veces discutimos, por ejemplo, con filólogos o personas de filología, que les interesa la calidad literaria. Y nosotros nos vamos más por esta función mediadora y formadora. Y esta calidad literaria va a depender mucho de la experiencia, de la edad, de las lecturas que se tienen detrás. Y es por eso que a veces se deja de lado y dice, bueno, esto no sirve o esto no tiene valor literario. Porque sí, si lo comparamos con un crítico literario o si los analizamos como si fueran críticos literarios, entonces saldríamos perdiendo. Porque no es tanta la crítica literaria, sino como esta función mediadora, que como le decía al inicio, cambia este paradigma del profesor como mediador o de profesor como único mediador, y sobre todo hace que otros jóvenes encuentren espacios en donde puedan compartir ideas o intereses sobre lectura. Y luego podríamos hablar o ponernos a ver sobre la calidad literaria, pero ellos no son críticos literarios, no están formados para ello. Cuando yo hice la investigación con booktubers, ninguna tenía formación en letras. Tenían canales muy, muy grandes en diferentes países de América Latina y tampoco les interesaba eso. Lo que ellos querían era crear una comunidad e intuitivamente se organizaban, porque una de las cosas que yo digo es, la reseña literaria tradicional comparte la misma estructura que la videoreseña, obviamente tiene sus diferencias desde el punto de vista del lenguaje, pero ellos automáticamente han adaptado el formato de la reseña literaria tradicional y la han adaptado. Entonces, es verdad que es un conocimiento vernáculo, que es muy interesante entender cómo se desarrolla desde la propia comunidad que autorregula esta producción de conocimiento, pero sin tener una formación previa ni en educación ni en literatura. Isso é muito interessante. Eu acho que é importante a gente, para a gente concluir uma primeira fala, assim, dessas primeiras questões aqui em relação à formação de leitores, a importância dos booktubers e do booktuber, é entender que a tecnologia digital e os ambientes digitais, que são vários, né, e a plataforma digital, o YouTuber, ela possibilita mais um espaço de difusão da literatura, né? E pela característica da possibilidade de formar comunidades, de compartilhamento, e de viralização, isso amplificou muito mais do que antigamente, que a gente tinha os clubes de leitura, os grupinhos ali presenciais, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Para a gente continuar nossa conversa, já vou adiantar, e se quiserem falar outras coisas, vocês podem falar, fiquem à vontade. Eles começaram a falar sobre
gêneros textuais presentes aí dentro desse ambiente digital aí, que é o Booktuber. Lene falou, Guiomar já falou, então eu quero que vocês expliquem melhor quais são esses gêneros que vocês conseguiram identificar dentro desse ambiente. Né, na minha pesquisa, eu chamei atenção para essa questão da resenha oral, né, que eles fazem, né, que consiste aí nesse resumo de falar sobre o livro, sobre os autores, porque de uma maneira assim bem bem geral, né, falando de uma forma bem geral sobre as resenhas, né, elas incluem ali a questão do resumo, de falar sobre os personagens, falar sobre o autor, um pouco sobre a obra, né, e é engraçado que na minha pesquisa eu até falo, né, alguns até mencionam, não, sem dar spoiler, né, sem dar spoiler ali sobre o livro, mas e falam sobre essa apreciação, né, a questão de recomenda, não recomenda, enfim. Então, são características gerais, assim, né, de uma resenha, e quando a Mônica, retomando só, né, o que você resumiu da primeira pergunta, Mônica, como as tecnologias digitais, elas permitem, assim, que novos gêneros, né, que novos formatos eles vão se constituindo, né, a partir do digital. Então, se nós formos pensar ali, né, os canais literários, eles possuem características de um modo geral, né? Nós temos aí uma pessoa que vai falar sobre livros, às vezes o espaço, né, a linguagem que eles vão utilizar, uma linguagem mais simples, né, vamos dizer assim, mais informal, para atingir ali diferentes públicos, né? Essas pessoas, a preocupação com o espaço também, né? Foi algo que eu muito notei na minha pesquisa, quando falo sobre a estante de livros, né? Ao fundo, assim, desses canais. Então, assim, são algumas características comuns ali que nós vamos perceber aí nesses canais. Eu não sei, Guiomar, é interessante você falar isso, né? Dentro do ambiente digital, divulgando livro impresso, né? Mas dentro do ambiente digital, divulgando livro impresso com uma biblioteca atrás, né? Ou seja, os valores que estão ali dentro daquela cultura, né? Isso é muito importante, né? Mônica, quando você fala do livro impresso, foi algo que eu chamei atenção na minha pesquisa, sabe? Porque às vezes quando a gente pensa hoje, né, século XXI, os jovens, as tecnologias digitais, né, os meninos eles querem hoje, né, outros artefatos para ler de outros modos, né, em outros suportes, mas a característica do impresso hoje é ainda muito presente, né? Nós vamos dizer assim que existem gerações, né? As pessoas, a gente pensa, né? Muito se falou sobre a morte dos livros impressos, né? E tal, mas não é bem assim, né? Quando a gente vai para a pesquisa, ainda os jovens, né? Porque eu pesquisei ali adolescentes e jovens, né? Do ensino médio, 14, 15 anos, e essa valorização do impresso, assim, né? E nesses canais também não deixam de ter, né? A questão das editoras que investem também nesses canais, um espaço também de negócio, a questão do comércio, enfim, eles abrem as caixas, tem um momento, né, não sei se o Lene percebeu isso, tem aquele dia, né, para abrir as caixas que chegam, né, dos livros impressos, inclusive, né, só para mencionar. Assim. O impresso e o digital estão juntos. Lene, me conta pra gente, quais são os gêneros textuais, gêneros de discurso que você conseguiu identificar aí nessa pesquisa? Sí, como lo había dicho hace un momento, los booktubers hacen muchas cosas, más que compartir y reseñar libros. Entonces, en la primera fase de la investigación, nosotros detectamos cuáles eran esos focos, esas categorías en los que se ubicaban sus diferentes géneros. Entonces encontramos tres. Primero estaría el análisis, la función de análisis de los videos. Entonces ahí entran las videoreseñas. Pero también, por ejemplo, hay booktubers que tienen estudios más profundos o guías de lectura. Por ejemplo, booktubers que hablan sobre cómo empezar a leer un autor. Entonces, para poder hacer eso, el booktuber tiene que haber leído pues prácticamente toda la obra del autor. Y le guía a otro en cómo adentrarse en la... para nosotros es un estudio, es algo más profundo, es algo más grande que una videoreseña individual de un texto literario.
Entonces, ese primer foco sería el análisis. En segundo lugar estaría el coleccionismo, que es también algo de lo que estaba hablando Yomar, en donde la función principal es mostrar que sus libros, sus posesiones literarias. Entonces aquí entraba lo que decía Yomar sobre el valor del texto impreso, del libro en papel, porque ellos disfrutan mostrando sus bibliotecas, le llaman Bookshelf Tour, el tour por el librero, y van mostrando sus libros, cómo los ordenan, cuántos tienen, muestran cuántos han comprado también. Entonces hay videos muy populares en torno a este mes compré toda esta pila de libros y los voy mostrando rápidamente. O también hablan de cómo son sus relaciones con las editoriales y cómo les contactan y cómo hacen este tipo de cambios y reciben los libros. Y eso es importante desde el punto de vista visual, porque sí, estamos en una cultura en donde elementos paratextuales como la portada del libro, la impresión, el papel también cuenta. Y YouTube permite a ellos mostrarlo en pantalla y de alguna manera también hablar sobre esos elementos que se salen más allá del contenido del texto. Y un tercer foco sería el tema lúdico, de juegos, de la parte social de la lectura, por ejemplo, de que ellos hacen challenges, hacen retos, en donde generalmente tiene que ver con juegos de información literaria. Generalmente hay una lista de preguntas que uno a otro se lanzan y contestan, y es interesante porque es información literaria en torno a unos temas. Entonces eso de alguna manera ayuda a reforzar la comunidad, porque para que ellos estén dentro de la comunidad, las prácticas tienen que ser similares, el contenido tiene que ser similar. Y eso de alguna manera refuerza porque se conectan entre ellos, conocen sus intereses a través de estos juegos de preguntas. Y básicamente hemos identificado esos tres grandes focos en donde se organiza el contenido de los booktubers. Y dentro de esos hay pues, videos de diferente índole. Y eso es interesante porque el contenido es muy diverso. Y hay muchísima cantidad de contenido más allá de simplemente recomendar libros. Y es todo un canal dedicado a la literatura o al mundo de los libros, a la indústria editorial, e hay muitíssima informação que analisar por aí. É interessante que a cada um desses três campos que você falou, a gente pode identificar gêneros textuais que são orais, né, que são criados ali nesse ambiente, né, e por essas pessoas, esses booktubers, como a Guiomar falou, né, da resenha oral, né, utilizou esse termo, né, resenha oral, e você utiliza o termo, né, Lenin, que é vídeo resenha, mas também a gente pode indicar outros tipos de gêneros, né, que são utilizados para esse grupo de booktubers. Vocês estão gostando da nossa conversa? Então a gente espera vocês no nosso próximo episódio sobre booktubers. Um abraço. Este foi o Cealicast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.